Sextou não, quintou, né? Estamos aqui no 57 em 7 e hoje eu vou dar uma viajada, tá? Uma viajada que é dar uma amplificada no foco. Hoje eu estou preparando uma palestra que eu vou estar ministrando daqui a pouquinho, que fala, que se aplica muito aqui ao que eu vou falar com vocês hoje, mas no fundo ela está falando da nossa identidade como gente, como pessoa. Vou estar falando para uma plateia em termos de espiritualidade, né? O tema eu vou estar falando que antes de destino a gente tem que ter propósito e a relação com Deus, né? Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e que a gente é hiperequipado para ser uma unidade com Deus, para ser um com Deus. Mas e daí, Carlito, virou pastor agora? Não, não virei pastor. O que eu quero aproveitar esse tema e te perguntar: qual é o propósito do teu negócio? Opa! Carlito ficou maluco? Não, fiquei não. Qual é o propósito do teu negócio? Por que você tem uma empresa? Por que você dirige uma empresa? Por que você está à frente de uma empresa? Por que você tem plano de aumentar vendas, conquistar mercados, ter novos produtos? Por quê? Megalomania? O que é? Ganância? Outro dia brincando até com a Manu Tamaro, eu falei, isso é ganância, vontade de ganhar dinheiro, vontade de prosperar. Não é pecado, claro, a gente pode prosperar. Prosperar é, inclusive, abençoar outras pessoas, né? Quando você prospera, você cria oportunidade para outras pessoas, para colaboradores, para parceiros, para sócios, para fornecedores e para clientes. Então, prosperar é virtude. Então, qual é o propósito da sua empresa? Qual é o propósito do seu negócio? Mesmo que não seja uma empresa, seja uma microempresa ainda, seja algo que ainda não é o teu negócio que você vive dele, ele ainda não está organizado como empresa, você é pessoa física, você é MEI, ou você é uma empresa grande. Qual é o propósito? Essa pergunta sempre eu faço quando alguém me contrata, ou mesmo quando a gente está fazendo o mapeamento, quando a gente está fazendo o primeiro diagnóstico estratégico do negócio, eu pergunto, e essa pergunta eu vou fazer agora para você. O que a tua empresa supre na realização dos seus próprios desejos? Você está filósofo hoje, hein? Hoje você está complicando toda a pergunta. Eu costumo brincar que eu falo meio complicado, né? É um vício meu, eu falo meio complicado. Mas pensa um pouquinho. Quando trocou a presidência dos Estados Unidos, né? Saiu o Biden, entrou o Trump, não mudou tudo? É o mesmo país, com a mesma legislação, não mudou tudo. Era paz, virou guerra, não mudou tudo. Imigrante pode, imigrante não pode, cada dia de um jeito, tem tabela disso, tem super tabela, tem super taxação, mudou. Tem uma cabeça pensante ali. Você vê uma pessoa que mudou um país inteiro, a maior economia do mundo, mudou tudo. Então, é importante a gente ter em mente que a tua cabeça, o que você que está me assistindo aqui, o que você pensa é determinante para o sucesso ou insucesso do teu negócio. Faz sentido? Então, cara, tô sem energia, tô deprimido. Cara, vamos resolver isso, porque isso vai se refletir no seu negócio. Quer ter o teu negócio prosperando? Quer ter o teu negócio bombando? Você tem que estar bem. Você tem que se cuidar para... Tá? O seu negócio é um reflexo, você quer queira, quer não. O seu negócio é um reflexo daquilo que você é. Tá? Costuma-se dizer, né, que o cachorro, olha só, o cachorro é um reflexo do dono. Né? Então, a tua empresa, que é um negócio vivo, colado em você, é um reflexo do teu jeito de ser, do teu jeito de pensar, e por isso a gente fala em cultura organizacional, por isso que a gente fala em valores, por quê? Ainda mais em tempos de
marketing digital, a informação é muito transparente. A gente estava vendo aí o escândalo do banco, né, Master, em que aparecem as informações, porque hoje tudo é gravado, tudo é monitorado, etc. Aparece tudo. Então, num escândalo ou na investigação de um escândalo. Então, a gente tem que estar preparado mais do que nunca, e hoje faz parte da governança da tua empresa, mesmo que seja pequena, tem que fazer parte do teu código de ética. O que você fala ser verdade, o que você fala ser o que representa, o que você pensa, o que teu coração sente. Porque assim você consegue se conectar ao teu cliente, você consegue se conectar aos seus parceiros de negócios, né, aos seus stakeholders, você consegue se conectar aos seus colaboradores. Hoje, mais do que nunca, então, o marketing digital, e dentro do marketing digital, né, as redes sociais fazem com que os negócios, mais do que nunca, passaram a ter muito mais alma. Olha que louco, muito mais alma. Hoje, então, quando você fala de qualquer empresa, era comum aí, décadas atrás, a gente encontrar na porta de entrada, na parede de entrada de uma empresa, qual é a visão da empresa, qual é a missão da empresa, quais são os valores. Você pode até escrever isso, mas se você não praticar, isso vai ficar evidente que é uma fraude. E se for uma fraude, o mercado não vai te comprar. Então hoje, quando você aqui, né, vem para o mercado, vem para o teu cliente, vem para a rede social e diz o que tua empresa é, o que tua empresa faz. Quando você diz, nosso propósito é a melhor qualidade, a melhor empresa para o nosso cliente, você está fazendo isso? E daí o 57 em 7 passa a ter muito sentido. Por quê? Uma das garantias de qualidade para o teu cliente é que tua empresa cresça, é que tua empresa melhore, é que tua empresa não só sobreviva, né? Não é só sobreviver, é que ela melhore dia a dia, porque quanto melhor a sua empresa for, quanto mais resultado ela tiver, quanto mais ela inovar, quanto mais qualidade ela incorporar nos seus serviços, no seu produto, melhor servido vai estar teu cliente. Melhor nos negócios vão estar os seus fornecedores, os seus parceiros. Melhor no futuro vão estar seus colaboradores. Eles vão querer crescer junto. Quem não quer estar num time que ganha, né? Se tem identidade de valores, se tem identidade de trabalhar junto, por que não? Então, é importantíssimo você, e essa é a lição de casa para você hoje, o que você quer que a sua empresa seja. E eu estou complicando um pouquinho a pergunta, porque você vai olhar, se você está no comando da sua empresa, se você é sozinho, se você é dono, é você, sua esposa, você é alguns sócios, reúne aí vocês e tenta sintetizar num parágrafo curto, em poucas palavras, qual que é o propósito da empresa, qual que é o propósito do negócio, tá? Ele tem que casar com o seu propósito, porque se ele não casar com o seu propósito, a empresa não vai sobreviver, ou você não vai sobreviver, ou os dois não vão sobreviver, né? Então, o ponto é o que eu quero com o meu negócio. Então, por exemplo, quando eu falo aqui do 57 em 7, é muito comum me perguntarem, Carlito, você tem outros negócios, você já tem mais de 60 anos, você já tem aposentadoria, você tem outras rendas, por que você está fazendo esse trabalho tão difícil de marketing digital, trazer todo o teu conhecimento, converter, criar campanha, aprender novas coisas para fazer o 57 em 7? Aqui, então, só estou dando como exemplo, né? Só estou dando como exemplo, não como modelo. Para mim,
que tenho 40 anos de experiência com consultoria, que já realizei resultados, etc., podia só estar cuidando dos meus negócios. Poxa, tem tanta coisa boa que a gente fez e tem tanta coisa que eu vejo, que eu ensino para os outros, como consultoria, como mentoria, eles aplicam e isso muda a vida deles, transforma as coisas para melhor. Poxa, isso não é bom? Não é só uma questão de eu ganhar dinheiro? Sim, ganhar dinheiro é ótimo. É um bom sinal. Ganhar dinheiro é consequência de você estar fazendo um bom trabalho. Então, ganhar dinheiro é ótimo. Mas eu ajudar com o método, por exemplo, com o método do 57 em 7, ajudar pessoas a resolverem sua vida, crescerem, ganharem dinheiro, educarem os filhos, poderem viver melhor, não é bom. Poder construir uma casa nova, poder empregar pessoas, melhorar a sociedade, poder investir em projetos sociais. Eu faço de forma voluntária, né? Eu faço projetos sociais, participo de projetos sociais voluntariamente, invisto meu tempo, invisto meu dinheiro, e não falo isso para me vangloriar, só para compartilhar. Essas coisas, então, criam o meu propósito. E ao criarem o meu propósito e eu compartilhar isso aqui com vocês, começa a dar sentido no propósito da minha empresa, do 57 em 7, da metodologia 57 em 7. Então é um método. Para quem tem negócios, então, splash, fazer um crescimento rápido, entrar num ciclo rápido de crescimento, mudar a realidade, em 7 meses ter crescido 57%. E daí parou aí? Não, vai continuar quem cresce 57%. Em 7 meses, cresce 100% em um ano. Quem cresce 100% em um ano, daqui a pouquinho já está entrando então um novo ciclo de aperfeiçoamento de administração, de estratégia, que amplia, que daí a gente amplia o 57 em 7 para cada área funcional da empresa. Então, conhecer o cliente como drive, né, como que vai puxar o negócio, conhecer o cliente, exercer uma liderança de alta performance, montar a matriz de produto cliente, ampliar o marketing geral, converter em vendas, cria aí a máquina de crescimento. Agora que eu criei a máquina de crescimento, eu preciso ir ajustando tudo que o crescimento dá. Tenho que ir lá e continuar crescendo, mas tem que mexer na administração financeira, tem que mexer em fluxo de caixa, tem que mexer na questão de imposto de renda, forma de tributar, tem que mexer no lucro real, mantenha como lucro presumido, o que não muda, gestão de pessoas, como é que eu faço plano de carreira, e daí a gente vai ampliando, tá? Então, o problema, no início, quando você vai ingressar no 57 em 7, não é gestão, não é todos esses aspectos, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de matérias, é estratégia, é usar uma metodologia que gere uma dinâmica de crescimento e que, a partir dessa metodologia, a partir dessa dinâmica de crescimento, você entra num ciclo de crescimento exponencial, que você saia da estagnação. Essa semana mesmo, conversando com um casal, um empresário, e a esposa, né? Uma empresa sólida, uma empresa boa, uma empresa que está no mercado, num mercado moderno, num mercado que envolve toda essa parte aí de controle de acesso, né? Hoje mais do que nunca, controle digital de carro, de entrada, de saída, de reconhecimento facial, leitura de íris, tudo isso, né? Então, uma área cada vez maior. Então, veja bem, então essa empresa está bem situada num dos melhores mercados do Brasil, que é São Paulo, a sede é São Paulo. A empresa tem um bom faturamento, mas eles não estão conseguindo crescer. Eles precisam crescer, querem crescer e não estagnaram, não conseguem crescer. E o que eu estou colocando para eles, eu consigo te ajudar com 57 em 7. A gente entra com estratégia para romper isso, para trazer novos clientes. E daí isso, uma das chaves que nós já identificamos no diagnóstico prévio que eu fiz com o casal, é o papel do líder. O líder está muito voltado para as operações, de tal forma que ele não libera, ou ele não tem tempo para trabalhar
com estratégia e principalmente na abertura de novos relacionamentos com novos clientes. Então não dá para vir novos clientes. Se você não está lá na frente, né? Se o teu propósito não está na frente, aparecendo, se identificando para aquisição de novos clientes ou para conquistar novos clientes, você estagna. Tudo bem, ele hoje faz um serviço de alta qualidade, presta um serviço de alta qualidade, mas o propósito está muito operacional, então está muito qualidade, ok, isso precisa ter mesmo, mas por estar tão operacional, ele não consegue crescer. Então a gente precisa trabalhar no 57-7, reorganizar o modelo de liderança, desenvolver lideranças assistentes para liberar a cabeça lá, o dono, né, o principal executivo, para poder investir em estratégia, para poder investir em relacionamento com o mercado, para poder pôr a cabeça para fora, se mostrar, criar relacionamento e daí, em cima da competência técnica, mostrar para esses novos contatos as oportunidades que ele pode oferecer de melhoria de qualidade, melhoria de serviço e assim por diante, ampliação de mercado, agilidade, e daí tem inúmeras vantagens. Então, é importante a gente ter em mente que 57-7 é uma metodologia que é para dar um choque de crescimento no seu negócio, e esse choque ele pode disparar de forma contínua, várias vezes. Cada vez que a gente dá um choque de crescimento 57-7, a gente gera crescimento, ajusta todo o modelo de gestão, gera um novo choque, tá? Então, estratégia, gestão, estratégia, gestão, estratégia, gestão, e vamos crescendo de crise em crise. Como assim, Carlito? A gente chama de crises de crescimento, é exatamente isso. Você entra, cada vez que você se desafia a crescer, você entra num cenário novo, tendo que aprender coisas novas que você não sabia, implantar coisas novas, fazer coisas novas, conquistar resultados, gerar crescimento, e daqui a pouco outras novas coisas serão necessárias de serem aprendidas, tá? Então, o que nós estamos falando nessa live de hoje é exatamente isso, que tudo começa, todo esse movimento começa no propósito do seu negócio, e o propósito do seu negócio bate em você, ou na sua família, ou no seu sócio, ou em quem desenha ou quem determina a direção, o rumo, para onde a empresa vai. Com essa direção, você define tudo. Mas se você não tiver essa direção, a gente vai viver Zeca Pagodinho. Como assim, Carlito? Agora você esculachou também. Você estava falando filosoficamente, agora veio falar de Zeca Pagodinho. É aquela história, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você deixar a economia te levar, a vida te levar, a tua empresa vai para o brejo, né? A vaca vai para o brejo. Empresa, negócio, tem que ter direção. Você tem que estar na rédea, determinando para onde a empresa vai. Por quê? Porque se você não tiver, a sua empresa vai andar errante, ora para um lado, ora para o outro, ora vai para... E cada vez que ela muda de direção, ela perde tempo, a concorrência se adianta. Então, quanto mais você tiver clareza na direção, quanto mais você tiver clareza no propósito do que a sua empresa é, para que a sua empresa serve, o que ela faz e como ela faz, então vai ficando claro justamente o que é a missão, a visão e os objetivos do seu negócio. E daí isso fica fluido, você não precisa decorar, você não precisa escrever na parede. Isso dá para ver na sua cara, na sua face, na sua fala, na sua atitude. Lição de casa aí para você hoje. Qual é o propósito
do seu negócio. Manda aí, comenta nos comentários aí, entre em contato conosco e não se esquece, nós estamos tendo as nossas imersões do 57 em 7. É uma nova estratégia que nós temos para trazer você para ser nosso cliente dos nossos programas de mentoria ou dos nossos programas de consultoria ou de consultoria mentoriada. Parece que tem tanta informação, tem tanta coisa que eu falo que parece estranho. Então faz assim, faz um test drive, tá? Você vai investir um valor muito pequenininho, tá? Hoje é R$197. Você vai investir um valor muito pequenininho em que você vai, em quatro sessões, você faz durante 2 noites, ou você faz um sábado o dia inteiro, em 4 sessões você vai lá e aplica a metodologia do 57 em 7. Como que desenhando o projeto do 57 em 7 na sua empresa. E daí, aplicando a metodologia do 57 em 7, você vai poder, com muito mais clareza, com muito mais maturidade, entender se o 57 em 7 é uma ferramenta para o seu negócio. E se for, o investimento que você terá investido, R$197, são 3 lotes, né, conforme a fase que a gente está lançando as imersões, ela começa em 57, depois vai para 97, depois vai para 197. Tá? A gente multiplica por 10 ou por 5, né? O valor, mas sempre multiplica o valor, pelo menos em 5 vezes. Então, 197 vira mais de R$1.000 como desconto para você fazer sua matrícula ou no programa de mentoria, ou no programa de mentoria de consultoria mentoriada, ou no programa de consultoria. Então é isso. A ideia é justamente facilitar, tornar o entendimento e a aplicabilidade do 57 em 7 nos seus negócios como algo plausível, algo fácil de checar e com baixo risco. Uma vez que você testou, entendeu, aplicou, avaliou se ele pode impactar, daí sim você toma a decisão de fazer parte do programa 57 em 7. Até a próxima live. Beijo no coração.